quando a gente está falando em alcançar uma meta, a primeira coisa é garantir que você tem essa meta clara, certo? Porque é aquela velha e clichê frase lá do livro da Alice: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, porque tanto faz. E por isso que muitas vezes a gente fica andando e rodando por aí sem tanta clareza, porque falta definir o que você quer exatamente. É isso, ter uma clareza. Eu lembro que assim, uma meta que eu desenhei para mim, e aí eu acho que eu desenhei essa meta para mim já tem uns 10 anos. Acho que tem uns 10 anos que eu falei, eu quero ser referência em desenvolvimento humano. Desenhei isso lá atrás. E o caminho que eu tracei, o planejamento que eu fiz para aquilo naquele tempo, era completamente diferente do caminho que eu caminhei de fato. Assim, hoje eu olho e falo, eu tô num processo. Eu acho que eu estou sim caminhando exatamente para onde eu queria, sabe? Eu tô chegando no nível assim, eu tô entendendo sobre desenvolvimento humano, mas de outra forma, sabe? O conhecimento que eu comecei a adquirir e tudo mais veio de outra forma. Então, às vezes, é isso, você ter clareza de o que você quer, mas você ir redesenhando essa rota também conforme a necessidade, né? Sim, porque muitas vezes é isso, né? A meta é aquele marco num ponto específico, como se você estivesse colocando uma bandeirinha ali na colina que você quer alcançar. Você tem ali a meta. Você pode definir um plano de ação para chegar lá, só que à medida que você vai vivendo esse plano de ação, você pode mudar de ideia, você pode mudar esse caminho, você pode simplesmente buscar uma forma melhor de chegar lá. O importante é que você chegue lá. E aí é claro que a gente entra em várias questões, né, de valores pessoais e coisas do tipo, porque para algumas pessoas alcançar uma determinada meta pode ser mais rápido, mas ela pode ir contra vários valores e questões diversas, né? E também tem as pessoas que lembrar que cada pessoa está partindo de um lugar diferente. Então, como que você faz, por exemplo, para chegar na Avenida Paulista? Sei lá, vai ser diferente o meu mapa do seu mapa, né, Lu? A gente está partindo de lugares diferentes. E isso vale para a nossa vida também. Então, compreende que quando você tem uma meta, o seu plano de ação vai ser diferente do plano de ação de outra pessoa. Porque não existe, então, um passo a passo padrão para tudo. Você pode usar isso como guia, mas o fato é que vai variar muito de onde você está, né? De onde você está partindo. E assim, tem alguns tópicos, sabe, que eu elenquei assim para a gente comentar sobre a importância de ter essas metas claras e bem definidas. Em primeiro lugar, dar orientação e direção, né, para a gente saber exatamente para onde a gente está indo, trazer foco e motivação, porque é isso, muitas vezes a gente está, ai, nossa, parece que eu estou aqui andando em círculos, ai, minha vida não anda, ai, não estou conseguindo fazer. Mas aí você olha que a meta está lá e você está caminhando em direção a ela, pode estar indo mais devagar do que você gostaria, mas não, tá lá, tá caminhando, e aí isso te dá motivação. E também te dá foco, porque você fala, não, peraí, deixa eu só me recuperar aqui, descansar essa semana e daí eu volto com tudo. É isso, você tem lá uma meta e podem surgir coisas no meio do caminho que você não tinha imaginado, mas que você vai caminhando em cima disso, e aí quando você para pensar, fala, putz, eu não estou fazendo nada do que eu tinha imaginado. Mas é isso, você vai no foco, vai na meta, e você consegue entender isso, e você fala, poxa, mas eu tô indo, né? Eu tô focada, né? Eu ainda posso continuar motivada nisso, né? Sim, 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 exatamente. E aí você também ter essa meta clara, né, onde exatamente você quer chegar, etc. Você também poder fazer uma avaliação da métrica do negócio, para saber quanto falta para você chegar lá, o quanto você já caminhou, o quanto falta. Então, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você consegue mensurar. É um exemplo muito comum que as pessoas às vezes têm assim, eu tenho como meta ser uma pessoa mais organizada. Mas isso, o que significa ser organizado para você? Então, a gente tem que ter clareza nessa meta para você conseguir medir quando você chegou lá. A outra coisa é que a meta, quando ela está clara, ela ajuda muito mais nesse planejamento, nessa organização das etapas, justamente por isso. Porque aí a gente consegue saber exatamente quando que a gente chegou. E aí consegue desenhar um plano de ação mais apropriado. E uma coisa que tem muito a ver com o que você estava falando, né, Lu, é sobre o desenvolvimento pessoal. Então, assim, quando você estabelece uma meta, você está meio que se desafiando, você está querendo ir para um lugar diferente de onde você está agora, e o próprio caminho te enriquece absurdamente à medida que você vai vivendo. E é muito comum também, às vezes, você perceber que aquela meta talvez não fosse o que você queria. Isso pode acontecer, mas você só vai saber vivendo o caminho. Né? Então, o seu desenvolvimento pessoal, assim, é muito rico quando você tem uma meta clara. E também o sentimento de realização e satisfação, porque aí
quando você alcança a meta e você consegue mensurar isso, porque você define uma meta clara, aí você vai se sentir super bem, super feliz, super orgulhoso de si mesmo por ter conseguido alcançar. É essa questão de você ter a motivação, e é isso. Se você perdeu a motivação de alguma forma, talvez olhar para aquela meta e ver se ela ainda faz sentido, né? Que eu acho que é esse o ponto. Não tenha medo de você mudar, inclusive, o ponto de chegada, porque às vezes você quer chegar lá, mas no meio outra coisa faz sentido. E aí você muda o caminho. E tá tudo bem. Né? Eu acho que o ponto é, se tiver claro, se tiver fazendo sentido para você, se for uma prioridade para você, vai fazer sentido. Se não, se tiver perdido esse sentido, você precisa reavaliar mesmo, de fato, né?